nome é Nicole Santos, eu tenho 27 anos e sou proprietária da Titi de Balé Companhia de Dança. Minha paixão por dança vem desde muito pequena. Desde que eu me lembro por gente, eu me lembro pedindo para minha mãe que queria fazer aulas de balé. E até a escola que eu estudava, eles ofereciam um curso, porém era um curso sazonal. Então minha mãe, quando decidiu que ia realmente me colocar no balé, ela procurou uma escola para me matricular. E eu lembro até hoje da minha primeira aula com muito carinho. E eu lembro que já na primeira aula foi uma grande surpresa, era uma grande revelação. A professora sempre disse que eu tive muito talento e eu sempre tive muita facilidade de pegar os exercícios. E eu me lembro até hoje que quando eu não conseguia fazer algum passo, eu ficava treinando em casa até não aguentar mais e até ficar perfeito. Isso foi um dos motivos que eu sempre ganhei muito destaque na escola. A professora sempre me deu muita atenção, sempre cobrou muito de mim, porque ela sabia que eu era capaz, sabia que eu ia conseguir e que eu ia atingir todos os meus objetivos. E desde muito pequena fiquei encantada com o balé, então nunca mais parei. No ano de 2002, minha mãe me levou para fazer o exame nacional do Bolshoi. Para quem não conhece, o Bolshoi é a maior escola de balé que a gente tem aqui no Brasil. É uma escola russa e a única filial que eles têm fora da Rússia é aqui no Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Então, em 2002, fui fazer esse exame. Foi um exame que tinham mais de 1.000 candidatos inscritos. Dentre esses 1.000 candidatos inscritos, eu estava concorrendo a apenas 5 vagas e eu fiquei entre as 50 melhores candidatas. Foi uma grande surpresa, a gente não esperava. Eu era muito nova, eu tinha apenas 8 anos de idade e a gente não esperava que eu tivesse um retorno assim tão positivo. E também foi um grande susto, porque quase passei. E imagine se eu tivesse passado, como seria a minha vida, eu teria que ter me mudado para a cidade. E nesse momento a gente percebeu que o meu sonho não estava tão longe e que eu estava seguindo o caminho certo. Só que também decidimos que eu era ainda muito jovem para ter que me mudar de cidade, ter que morar sozinha. Então a gente optou por esperar mais um pouco. No ano de 2005, nós nos mudamos para o interior. E aqui eu continuei com os estudos no balé. Aqui era um pouquinho diferente do que eu estava acostumada em São Paulo, o ritmo das aulas era um pouquinho diferente, mas tudo foi se adaptando e tudo foi se encaixando. Aqui eu conheci uma nova metodologia de balé. Lá eu trabalhava com a metodologia Vaganova e também com a metodologia francesa. Aqui eu tive acesso à metodologia inglesa, a metodologia do Royal Ballet. E foi por ela que eu me formei no ano de 2008. E no mesmo ano que me formei, em 2008, abri a minha primeira escola de dança, a Escola de Ballet Nicole. Ficava em Alambari e eu devia ter umas 10 alunas. Era uma sala bem pequenininha e essa escola de dança era parceria com a escola de dança que eu havia me formado. Eu só dava os primeiros anos de balé e as meninas, depois de um pouquinho mais de experiência, iam continuar os estudos na escola que eu tinha me formado em Itapetininga. Até porque eu era muito jovem e ainda não tinha experiência para poder passar todo o conteúdo para as meninas. E eu lembro que com muito carinho das minhas primeiras turmas, hoje em dia elas já estão enormes, já são moças, e eu tive até o prazer de voltar a ministrar aula para uma delas e foi muito bacana, porque eu sei que a sementinha do amor no coração dela fui eu que plantei, então é muito gratificante. Enfim, no ano de 2009, eu fui convidada pela escola que eu me formei para fazer parte do corpo docente delas. Elas me convidaram para ser professora da turma de Baby Class, também de balé. E eu fiquei muito feliz com o convite e aceitei sem pensar 2 vezes. E foi muito bom para mim. Eu aprendi muito, não só como professora, mas também como pessoa, como ser humano, como conversar com as mães, como socializar, sabe? Foi muito bom para mim. Eu sempre fui muito tímida. Sempre tive muita dificuldade de conversar, de falar. E depois que eu comecei a dar aulas,
Isso mudou muito, porque eu sempre tive que entrar em contato com as mães, explicar como que iam ser os eventos, então eu acabei me soltando nessa parte. E foram se passando os anos, eu sempre continuei estudando balé, e eu continuava participando de competições, mas eu via que a minha paixão não estava em dançar, mas sim em ensinar essa arte. Então foi ainda adolescente que eu decidi que eu não queria ser bailarina, e sim que eu gostaria de ensinar essa arte. Então sempre fiquei muito focada, assistia as outras professoras dando aula, ficava anotando as correções, ficava anotando as dicas, sabe? E até hoje eu sou assim, eu gosto muito de assistir outros professores ministrando aula, porque eu acho que a gente sempre tem o que aprender. Eu continuei os estudos, continuei dançando também, e no ano de 2012 eu tive que decidir, chegou a hora de fazer o vestibular. E por mais que eu desde sempre soubesse que o que eu queria pra mim era o balé, era a dança, quando chega a hora do vestibular sempre dá aquele frio na barriga e falo, será que eu faço isso? Meu pai achava que eu devia ter uma outra profissão, um plano B. Mas eu sempre muito decidida falei, não, eu vou fazer dança. E em 2012 eu ingressei na Uniso, Universidade de Sorocaba, em dança, arte e educação. Foram 3 anos de muito aprendizado, de muita troca. E a faculdade abriu a minha mente, porque até então eu sempre tive balé, balé, balé e nunca abri para outras vertentes, para outros tipos de dança. Na faculdade, eu tive acesso à dança contemporânea, dança moderna, sapateado americano, sapateado irlandês, dança do ventre, enfim, tive acesso a várias outras vertentes da dança. E eu fiquei ainda mais encantada. Mas, mesmo tendo conhecimento de outras danças, foi aí que eu tive certeza absoluta que o meu maior foco de ensino era o balé, e principalmente infantil. Então, o meu TCC foi sobre a psicomotricidade na educação de balé clássico infantil. Para mim foi muito fácil desenvolver o TCC, porque eu já ministrava aulas para as crianças, tanto na minha escola em Alambari quanto na escola que eu havia me formado. Então, eu colocava em prática tudo que eu tinha de ideia no TCC e eu passava nas minhas aulas, e o que dava certo eu já passava para ele. Então, foi muito gratificante, foi muito legal, muito gostoso. E no ano de 2015, eu terminei a faculdade, me formei, e desde então, o meu foco, o meu principal estudo é o balé. Um pouco antes de me formar, em 2013, eu me casei. Eu tinha apenas 19 anos e eu me casei. Foi um grande susto para todo mundo, ninguém esperava, mas eu acho que eu desde muito pequena fui muito madura e muito decidida. Então, desde pequena eu sabia que eu queria ser professora de balé, sabia que essa seria a minha vocação. E também quando decidi me casar não demorei e logo me casei. E quando eu me casei, a gente foi morar com meu marido, claro. A gente viu que eu continuar com a escola de Itapetininga não era viável para mim financeiramente, porque até o momento que eu vivia com os meus pais, então eles pagavam as contas, eu não tinha que me preocupar com essa parte. Mas a partir do momento que eu me casei, eu teria minhas responsabilidades também. E eu via que financeiramente não seria viável. Então, sentei lá, conversei, expliquei a situação e infelizmente me desliguei da escola que eu havia me formado, mas assim, sem nenhum ressentimento, e a gente manteve contato. Mas eu não poderia me desligar da escola e ficar sem ministrar aula nenhuma, porque era a minha paixão e era o que eu queria fazer. E daí, no mesmo ano que eu me casei, em 2013, eu inaugurei a Atitude Balé Companhia de Dança, em Sarapuí, São Paulo. E a primeira sala da Atitude Balé era uma sala enorme, acho que ela devia ter uns 18 metros quadrados. E era uma sala muito especial para mim. Eu fiz ela do jeito que eu sempre sonhei. Então as paredes eram todas cor-de-rosas,
barras prateadas, janela prateada combinando, piso específico para dança. Fiz tudo com muito carinho. E como eu era nova em Sarapuí, muita gente não me conhecia. Então foi devagar que o pessoal foi me conhecendo. Em Sarapuí já havia uma outra escola de dança, mas ela não era tão focada em balé, mas sim ginástica, enfim. Então eu trouxe para Sarapuí o balé e eu trouxe ele de uma forma que não era só como um hobby, mas sim que o balé é uma profissão. O maior foco da Atitude Balé é ensinar o balé com qualidade. A gente luta muito, prega muito que o balé pode sim ser um hobby, mas ele pode também ser uma profissão. Então, mesmo as alunas que se matriculam apenas por hobby, que não querem levar o balé como uma carreira, elas vão sim ter essa opção, elas vão poder sair formadas e, se quiser um dia, serem professoras, grandes bailarinas, coreógrafas, enfim. A inauguração da Atitude Balé foi um grande evento. Nós convidamos alguns familiares, alguns amigos, eu convidei alguns amigos para apresentar um pouquinho de dança, para o pessoal conhecer. E a inauguração foi no dia 9 de março de 2013. Logo depois da inauguração, já comecei a divulgar as matrículas e logo apareceram os primeiros alunos. Ao concluir o primeiro semestre, a gente realizou a primeira prova prática. Então, as alunas apresentaram algumas coreografias e, na época, a gente tinha apenas os cursos de video dance, que eram danças de clipe, e também o balé clássico. E foi muito legal, as mães adoraram, a gente teve um retorno muito positivo. E no final deste mesmo ano, a Atitude Balé apresentou o seu primeiro espetáculo anual de dança. O tema desse espetáculo era o Circo Traum, o Circo dos Sonhos. Então, as alunas, cada uma representava um personagem. A gente tinha equilibrista, malabarista, palhaço, leão, mágico, enfim. Cada aluna representou, com uma coreografia, um personagem do circo. Nesse espetáculo, eu também convidei a escola pelo qual eu tinha me formado para vir participar. E elas vieram ilustrando ainda mais esse evento. Foi um evento muito grandioso. Eu lembro que na época eu contratei carro de som, que ficou rodando, divulgando na cidade toda. E a cidade achou que tinha chegado um circo para se apresentar, mas não, era a nossa escola que estava realizando o primeiro espetáculo. Nesse espetáculo a gente deu algodão doce, pipoca, foi um espetáculo aberto para a cidade inteira poder assistir. Esse espetáculo foi o pontapé inicial da nossa escola. Foi por ele que muitos acabaram conhecendo o meu trabalho, o meu jeito de ser, e foi totalmente revolucionário. Ninguém esperava esse evento e ninguém imaginava como ele seria. Então, quando eles assistiram, eles falaram: nossa, eu nunca vi um espetáculo de dança assim, tão rápido, que conta uma história, que você se envolve. E foi a partir de então que a gente começou a cativar os primeiros clientes. E no ano de 2014, a gente realizou o nosso segundo espetáculo. O espetáculo era Pimentinha e contava a história da Elis Regina. Nos anos de 2015 e 2016, realizamos também o nosso espetáculo anual, porém esses anos a gente não contou uma história, e sim as alunas apresentaram coreografias com temas livres. No ano de 2017, eu já tinha algumas alunas que já faziam algum tempo a aula de balé comigo e elas já demonstravam alguma aptidão e algum talento. Então, nesse ano, nós decidimos participar da primeira competição de dança.
E essa competição foi lá em Mogi das Cruzes. Foi a primeira experiência que a gente teve em um palco de verdade, porque os espetáculos que a gente realiza aqui em Sarapuí é no salão que a gente tem aqui da igreja ou da prefeitura, mas não é um palco mesmo. E foi a primeira vez que as meninas dançaram em um palco. A gente ficou 4 dias em Mogi das Cruzes, viajei apenas eu, meu marido, meu filho e 2 alunas que se apresentaram. Nesse festival, elas também tiveram a oportunidade de fazer o curso do Bolshoi. Foi uma experiência muito grandiosa para elas. E nesse festival, ambas ficaram classificadas em 3º lugar, o que pra gente foi uma grande conquista. Voltamos muito felizes para Sarapuí com esse título e buscando cada vez aprimorar mais o nosso trabalho. Continuamos estudando, nos dedicando, participamos de diversas outras competições. No final do ano de 2017, tivemos outro espetáculo, que foi o espetáculo O Mágico de Oz. No ano de 2018, encontramos ainda mais bailarinos com aptidão para participar de competições. Então a turma da competição começou a crescer, até que a gente abriu um curso que se chama o Grupo de Competição, que são para alunas que têm interesse em participar de competições aqui na região e também fora. Em abril de 2018, participamos de um festival em Piraju, São Paulo. Esse festival tinha como classificatória um festival que acontecia na Argentina. E muito felizes, todas as nossas alunas foram classificadas para esse festival, que aconteceria em setembro do mesmo ano. Quando a gente teve a notícia de que havíamos sido selecionadas para participar no festival da Argentina, foi uma grande felicidade, mas ao mesmo tempo um grande choque, porque ninguém estava preparada financeiramente para viajar, andar de avião. Então a gente reuniu todas as mães das alunas que iriam viajar, fizemos uma reunião e conversamos como seria possível para que a gente realizasse essa viagem, né? Porque a gente teria que ir para outro país. Foi assim que uma tendo ideia daqui, tendo ideia dali, a gente falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai. A gente começou a organizar eventos. Então organizamos uma festa junina, a qual a gente fez bolinhos de frango. Foram mais de 2.500 bolinhos de frango que a gente fez. A gente organizou 2 bingos e a cidade inteira nos ajudou a organizar. Nos doou brindes para a gente poder rifar, para a gente poder fazer o bingo. Enfim, foi um grande sucesso. Com todos os eventos que a gente organizou, todas as alunas puderam pagar suas viagens de seus acompanhantes, a inscrição, enfim, conseguimos viajar. Participamos do Festival Mercosul na Argentina. Fomos despretensiosas para esse festival, pois era um festival de nível internacional, então a gente não sabia o que esperar, se o nosso nível seria suficiente para o festival. E qual foi a nossa surpresa de ter todas as nossas alunas classificadas? Que alegria! Chegamos ao aeroporto de São Paulo com uma grande recepção da prefeitura. Chegamos em Sarapuí com uma carreata organizada, foi uma grande emoção. As alunas de Sarapuí, São Paulo, representando não só a nossa cidade, mas também o nosso país em um festival na Argentina. E ainda mais voltando premiadas. Mas não para por aí. Quando voltamos, continuamos estudando, continuamos trabalhando e no ano de 2018 realizamos mais um espetáculo de final de ano, que foi o espetáculo A Arte. Com a vitória da Argentina, com o sucesso do espetáculo de 2018, começamos o ano de 2019 ainda mais animadas, participando de diversas competições e sempre voltando classificadas para festivais internacionais e também para cursos, entre outros.
No ano de 2019, participamos de uma grande competição de dança que tem lá em São Paulo, chamada Pridansp. Essa competição participa as maiores escolas de balé de todo o Brasil. E nela também obtemos classificação e fomos selecionadas para dançar em Roma e também em Amsterdã no ano de 2020. Novamente fomos pegas de surpresa. E agora? Vamos? Será que será possível uma viagem tão longa e bem mais cara do que a Argentina? Me reuni com as mães e decidimos estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a coreografia antes da viagem. Então, continuamos o ano participando de competições, também fomos selecionadas para dançar na Fortaleza, novamente dançar na Argentina, fomos selecionadas para dançar no Egito, enfim, tantos lugares diferentes, mas financeiramente pouco viável. As classificações dão apenas para a gente a possibilidade de dançar no local, mas as viagens, hotel, tudo fica por nossa conta, então é um pouco complicado. Mas isso não nos desmotiva, mas motiva ainda mais a continuar estudando e trabalhando. No final do ano de 2019, realizamos mais um espetáculo de dança, As 12 Princesas Bailarinas. Foi um espetáculo lindo! Começamos o ano de 2020 empenhadas, porque seria o ano que a gente tinha sido selecionada para dançar na Roma. Será que a gente ia conseguir ir? Continuamos ensaiando. Em março, nós íamos participar de um festival em São Paulo chamado Aplausos. Mas, infelizmente, na semana desse festival, aconteceu um imprevisto. Chegou o coronavírus. E a gente, sem entender o que estava acontecendo, não sabia se ia, se não ia, até que a direção do festival optou por cancelar o evento. A pandemia veio como um susto pra gente. Ninguém esperava e a gente não entendia direito essa doença. Imediatamente, a Attitude Balé fechou as portas e começamos com o ensino online. Mas era um online diferente, no qual os professores gravavam vídeos e enviavam para os alunos fazer. No início a gente achou que tudo ia ser por muito pouco tempo, então por isso a gente gravava essas aulas, mas a ideia é que iríamos repor todas essas aulas quando tudo voltasse ao normal. Só que os dias foram se passando e a gente foi percebendo que a nossa comunicação com os alunos, a nossa ligação e relação não estava mais tão boa. Então começamos a fazer vídeos particulares para cada aluno, perguntando como ele estava, conversando. Foi passando os dias e a gente foi percebendo que essa situação não ia passar tão rápido. E a gente foi vendo que não seria o ideal repor todas essas aulas depois, que as crianças iam ficar sobrecarregadas, porque elas teriam que repor não só as aulas de dança, mas também as aulas da escola. Então, decidimos comprar uma plataforma online, a qual a gente faz aulas ao vivo com os alunos. Reagendamos todos os horários com os alunos e, a partir de então, criamos a nossa plataforma online. Nessa plataforma, os alunos têm aulas em tempo real, com a correção ao vivo do professor. Foi um grande sucesso, mas infelizmente, muitas alunas não puderam participar, algumas por motivos financeiros, outras por estresse e por não querer fazer aulas em casa. Mas, por outro lado, podemos receber outras alunas de outras cidades e fazer esse intercâmbio tão gostoso. A plataforma foi um grande sucesso. As alunas que perdem a aula por algum motivo têm depois acesso ao vídeo da aula gravada. Em julho de 2020, a situação da pandemia amenizou em nossa cidade e podemos voltar
com as aulas presenciais. Porém, algumas mães ainda tinham receio de mandar suas filhas. Por esse motivo, iniciamos com os ensinos híbridos. A mãe e a aluna poderiam optar por fazer aula online, em tempo real, na nossa plataforma, ou levar a criança até a nossa escola, claro que seguindo todos os protocolos. Para esse retorno, tivemos que readaptar a nossa sala. Capacidade de alunos bem mais reduzida, menos turmas, mas, graças a Deus, tudo foi um sucesso. Adesivamos a nossa sala com distanciamento, colocamos álcool em gel, uso obrigatório de máscara, enfim, foi um grande sucesso. Assim que retornamos às aulas presenciais, também já começamos o estudo para o nosso novo espetáculo. Já tinha sido um ano tão difícil, eu não podia deixar as alunas sem o evento que elas tão esperam, que é o espetáculo de final de ano. Mas como seria possível fazer esse espetáculo em meio a essa pandemia? Eu nunca ia conseguir alugar um salão. Foi então que eu tive a ideia de criar um espetáculo drive-in. Realizamos o primeiro espetáculo drive-in em Sarapuí. E o tema não poderia ser diferente. Foi As 4 Estações. Nesse espetáculo, revivemos todas as principais datas comemorativas do ano, já que muitas delas acabaram passando em branco nesse ano tão difícil de pandemia. Foi um grande sucesso. Os pais puderam assistir suas filhas dançando de dentro dos seus carros, e os familiares que moram mais distante, que não puderam estar presentes, puderam assistir por meio de uma transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Nesse ano de pandemia, também participamos de algumas competições online, quais a gente filma a aluna dançando, envia para o festival e eles mandam a nota e a classificação da aluna. E como sempre, obtivemos ótimas conquistas e resultados. Finalizamos o ano de 2020 com chave de ouro. Começamos 2021 ainda mais animadas, mas continuando oferecendo o ensino híbrido. A mãe opta se prefere mandar a aluna presencialmente ou online. E com todo o sucesso do espetáculo e com o sucesso da nossa plataforma, hoje estamos com 50 alunas matriculadas, o que pra gente é uma grande vitória nessa época de pandemia. Manter a Atitude Balé não foi fácil, não está sendo fácil, mas, como disse uma mãe para mim, a escola não poderia ter tido outro nome. Atitude. Quando eu escolhi esse nome, eu escolhi não só pelo belo passo que é, mas também porque se a gente lê em português fica atitude. E isso é o que não nos falta. Fazemos de cada desafio uma nova conquista. O ano não está sendo fácil, mas a certeza que tenho é de que a gente nunca vai desistir. E também, com muito orgulho, anunciamos que nesse ano de 2021 teremos a nossa primeira bailarina formada pela Atitude Balé, o que pra gente já é um grande orgulho. Vamos continuar lutando para que a Atitude Balé cresça ainda mais, realizando o sonho de diversos alunos.